que ser síndica me ensinou sobre empreender? O meu nome é Camila Fer, trabalho com comunicação, com redes sociais, posicionamento de imagem para empreendedores e infoprodutores, faço convites de casamento e sou síndica. Pois bem, quando eu resolvi me candidatar a síndica, isso foi no finalzinho de 2018. Né? Os moradores daqui começaram a me incentivar, começaram a falar: por que tu não assume como síndica, né? Tu é uma pessoa simpática, querida, mora aqui, eu moro aqui há 37 anos, né? Então eu conheço muitos moradores, tinha um bom relacionamento com a maioria dos moradores, e aí começaram a me incentivar. Bom, acabei amadurecendo a ideia, a pensar que sim, que eu seria capaz de ser síndica, só que eu não tinha conhecimento para isso, né? Então eu fui buscar conhecimento, fiz o curso de síndico profissional e de fato me candidatei a síndica. Obviamente teria que passar por uma assembleia de eleição, mas eu era a candidata a síndica. Nesse período, eu recém tinha me tornado mãe. Eu tinha um bebê de 6 meses, hoje ele tem 4 anos, mas nessa época ele estava com 6 meses. E eu resolvi encarar como uma possibilidade de trabalho, de atuação e mais um braço que eu poderia assumir. Deixava o meu filho com o meu marido ou com os meus pais, que eles são meus vizinhos aqui, e então eu tinha essa rede de apoio, o que me ajudou muito, certamente, e me ajuda até hoje, né? Mas eu encarei como um desafio, fui lá e fiz fiz a minha campanha. Então, em vez de ficar em casa, em vez de ficar vendo filme ou ficar descansando, eu batia de porta em porta, apresentando meu plano de gestão e me colocando à disposição para ser a síndica da próxima gestão. Chegou o dia da assembleia, eu fui eleita, né? Até foi um recorde de público que essa assembleia acabou tendo, historicamente aqui no condomínio, o que me deixou muito feliz porque mostrou que muitos moradores, ou seja, a maioria dos moradores de fato queria que eu assumisse como síndica. E o que me deixou mais feliz foi que no primeiro ano de gestão eu já havia conseguido implementar 100% do que eu tinha me proposto. Então, de tudo aquilo que eu tinha planejado, ou que eu enxerguei que eu poderia contribuir positivamente para o condomínio, eu consegui implementar já no primeiro ano de gestão. Se passaram 3 anos, então eu já completei 3 anos de gestão, e hoje eu atribuo muito conhecimento e muita experiência como síndica que eu posso levar para o mundo dos negócios, para o nosso lado empreendedor. E eu quero trazer aqui para vocês esse conhecimento para que eu consiga ajudar vocês a melhorarem suas competências, a se enxergarem como capazes. A primeira lição que eu aprendi era que a gente pode sim ser multifuncional, né? Imagina, como que eu ia conseguir dar conta de um filho, da casa, marido, família, continuar com os meus serviços de comunicação, continuar fazendo convites de casamento e ainda assim ser síndica, fora o tempo para continuar fazendo cursos, continuar lendo os livros, continuar se aprimorando. E eu consegui e consigo até hoje. Logicamente, como eu falei, tenho uma rede de apoio que me ajuda, mas eu sou mãe. Muitas vezes eu estou aqui trabalhando, o filho tá do lado exigindo que a gente dê atenção, que a gente brinque, né? Tento fazer o melhor que eu posso, o tempo que eu estou com ele, e muitas vezes me pego chorando também, porque eu não consigo dar toda aquela atenção que eu gostaria, né? Eu vejo ele aqui muitas vezes brincando sozinho e eu no computador trabalhando, aí eu paro um pouco, vou lá, brinco com ele e assim a gente vai indo, mas o que fica de lição é que todo mundo é capaz de ser multifuncional. Eu uso muito esse termo para mim, porque eu não tenho só uma habilidade e eu procuro me desenvolver em várias outras. Então eu tô sempre fazendo um curso,
né? Eu estou sempre buscando conhecimento, um livro. Enfim, a gente não pode ter só uma fonte de renda e a gente não pode ter só um negócio, porque se um negócio vai mal, a gente fica sem conseguir viver, sem conseguir comer. Então, eu sempre tive vários braços gerando diferentes rendas e eu não me canso de querer mais e mais e mais, não só pelo lado financeiro, mas por conquista mesmo, por realização profissional, por sonho, por não se permitir se limitar ao nosso cenário atual. Eu estou sempre pensando lá na frente, seja com coisas do condomínio ou com objetivos que eu quero para minha vida profissional e pessoal, estou sempre um passo à frente, porque eu nunca me sinto satisfeita com o que eu tenho hoje. Então, assim, se desenvolvam. Todo mundo é capaz de ser multifuncional. Eu tenho um lema de vida que eu trago desde criança e que eu realmente acredito, que querer é poder. Eu realmente acredito que tudo que a gente quer, a gente consegue. E no nosso lado empreendedor é a mesma coisa. A gente só precisa querer e não desistir. E buscar conhecimento e fazer, sair do lugar, sair da zona de conforto e fazer. Bom, eu até anotei aqui para eu não esquecer tudo que eu gostaria de trazer para vocês. O segundo ponto que eu aprendi é que nós não temos controle sobre tudo. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo, tento ser muito controladora, sou perfeccionista, detalhista, né? E isso no aspecto pessoal e profissional. E como síndica não seria diferente. Mas aconteceu um fato que para mim foi o pior da minha vida. Como síndica, como pessoa, acabou pegando fogo no cabo de alimentação do condomínio, o principal cabo de alta tensão. Só que só por isso já seria um caos. Mas eu vinha de uma semana de problemas e caos na minha vida, nos meus negócios. Para vocês terem uma ideia, estragou a minha impressora. Nova, estragou a minha impressora. E eu faço convites de casamento. Então, na mesma semana, estragou a impressora. O meu computador, que é um Mac, um desktop da Apple, um Mac, ou seja, com qualidade, um computador caro, um computador excelente pra gente trabalhar, mas ele resolveu não ligar. Eu trabalhei num dia à noite e no outro dia da manhã ele não ligou mais. E aí o desespero começa a tomar conta, porque ele era o meu computador principal. Eu tinha o notebook como acessório, como um segundo plano, mas eu usava ele para reuniões ou eventualmente algum trabalho. Ele já estava velho, era um MacBook também, que dava conta do recado, mas ele já era velho, já tinha 11, 12 anos. E ele, como todo velho, temperamental, simplesmente resolvia não ligar e não ligava. E adivinha se nessa semana o computador resolveu ligar? Lógico que não. Então, imagina em 7 dias, eu sem a impressora, sem o computador principal, sem saber quanto tempo eu ficaria sem o meu computador, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E a gente leva para assistência, mas tem o tempo da análise. E foi bem uma semana de Black Friday. Então imagina, eles estavam atendendo as demandas da Black e recebendo os equipamentos para uma análise, mas ia levar uns 7 a 10 dias até ter a primeira análise. Aí, ok, resolveu a análise, tinha que trocar o HD, eu botei um SSD, mas até vir a peça, mais 10 dias. E eu ali, pensando o que eu ia fazer, como é que eu ia trabalhar, como é que eu ia resolver o meu problema, porque nem o notebook eu tinha. Resumindo, passou o quê? Acho que 5 dias, 6 dias, eu disse, não, eu vou ter que comprar um computador, um notebook novo. E fui atrás de um notebook novo, obviamente da Apple, porque ele tem qualidade para atender as minhas necessidades como designer e desempenho, e é um excelente computador. Mas foi 10 mil, assim, do nada, que eu tive que colocar no negócio, que eu tive que colocar
para ter equipamentos para trabalhar. Tá, resolvido o meu problema, mas foi muito estressante até eu chegar nesse suporte de ter o computador novo. Era umas 4:30 da tarde, mais ou menos. Eu escuto, desliga a luz do apartamento. Não só do meu apartamento, mas eu vi que era algo meio que geral, assim. E escuto aquele barulho de eletricidade, um barulho que a gente não quer ouvir nunca, que é aquele bzz, bzz, bzz. Eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, imediatamente, eu fechei o olho e senti. Eu pensei, não, é algo no cabo do condomínio, porque apagou a luz do condomínio. E eu escutando aquilo ali é praticamente do lado da minha janela, assim, é muito perto. É na rua, mas é perto do meu apartamento. E eu desci correndo, o zelador já tava com a cara de apavorado, porque tava pegando fogo no poste. E eu assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Agora eu falo com naturalidade, mas pensa em alguém que queria sumir do mundo naquele momento. Eu não queria estar no meu corpo, eu não queria ser síndica, eu não queria ser eu. Eu sinceramente não queria ser eu neste momento. Mas era eu e eu tinha que resolver da melhor forma possível. Imediatamente liguei para uma empresa que nos presta serviço aqui nessa área. Eles conseguiriam vir só na manhã seguinte, ou seja, era às 7 da manhã, eles estavam aqui para analisar o que tinha acontecido, porque, por óbvio, eles não iam conseguir fazer essa análise à noite. Mas a gente não sabia quanto tempo ia ficar sem luz. Os moradores querendo 1001 satisfações e dúvidas e perguntas, e pessoas doentes, e pessoas com medicamentos, e por aí vai, e carnes na geladeira. E a gente sem saber quanto tempo ficaria sem luz. Assim como poderia ser algo de 24 horas, poderia levar, sei lá, quanto tempo. E como síndica e empreendedora, a gente já tem que pensar lá na frente, sempre lá na frente. Então, eu já comecei a ligar para pesquisar valores de gerador, de locação, como é que seria, como é que funcionaria, já deixar um plano bem engatilhado caso levasse muito mais tempo para solucionar o problema. No fim, a gente ficou umas 30 horas sem luz, mais ou menos. Né? Foi só nesse outro dia, mais ou menos pela 1, 2 da manhã, que foi quando foi restabelecida a luz para nós. Mas pensem em alguém que saiu do corpo e voltou. Fui eu. Hoje é até engraçado, assim, mas foi uma experiência terrível e ao mesmo tempo grandiosa, porque eu penso, se eu passei por isso, se eu vim dessa sequência de estresse, de problemas que aconteceram no meu negócio, nos meus trabalhos, e aconteceu isso no condomínio, eu pensei, eu estou pronta para lidar com qualquer adversidade. E é isso que eu quero passar para vocês que querem empreender ou que são empreendedores ou que estão pensando em criar um negócio, seja ele o tamanho que for. Nós precisamos estar preparados para encarar as adversidades, ter calma, paciência e sabedoria, autocontrole. Por quê? Eu não tinha culpa e eu tinha que saber lidar da melhor forma possível com esse ocorrido e saber lidar com calma com as pessoas. A vontade que eu tinha era de sumir, mas eu não podia sumir. A responsabilidade era minha. E no mundo dos negócios não é diferente. O outro ponto que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos ter paciência para lidar com as pessoas. Aqui no condomínio, né, o síndico, eu digo que o síndico mereceria um troféu de paciência. O síndico tinha que ter vários, né, assim, um troféu de paciência. Porque tem moradores, e no mundo dos negócios não é diferente, porque terão clientes que são insatisfeitos com a própria sombra. Eles acordam reclamando de tudo. Às vezes eles nem sabem do que estão reclamando, simplesmente eles reclamam de tudo. Tu pode estar fazendo o melhor que tu pode ter entregue o melhor serviço, o melhor produto, se dedicar, atender o cliente com calma. No caso aqui do condomínio, respeitar todas as pessoas, gostando ou não de mim. E eles ainda assim falam mal, fazem fofoca nos corredores,
só criticam coisas que não têm fundamento, em vez de ajudar, em vez de te dar ideias construtivas ou querer pegar junto e vamos lá, vamos fazer, eu te ajudo, afinal de contas o condomínio é nosso. Não, eles só reclamam e não tiram a bunda do sofá para fazer nada pela vida deles e pelo condomínio, e no caso o cliente não vai ser diferente. Então, como empreendedores, nós precisamos saber lidar com diferentes pessoas, aprender a receber as críticas construtivas e não deixar que as críticas negativas nos tirem do rumo do nosso propósito. Né? Como empreendedor, a gente não pode se deixar abater pela negatividade dessas pessoas. Se a gente tá certo, se a gente acredita no nosso produto, no nosso serviço, a gente não pode perder a força e parar de acreditar na nossa competência. Como síndico ou como empreendedor, é a mesma coisa. Eu levei muito tempo, para chegar nesse autocontrole e para conseguir entender que eu não seria capaz de mudar a cabeça das pessoas. E no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente não consegue mudar a cabeça do nosso cliente. Se a gente tá certo, se a gente fez o melhor, se o produto tá ok, o serviço é o melhor que você pode fazer pelo cliente, tá tudo certo. Ele vai achar cabelo em ovo para te incomodar, se ele quiser. Se ele for uma pessoa eternamente satisfeita, ele vai procurar cabelo em ovo. E ele vai achar, porque só ele enxerga o cabelo nesse ovo. Né? E a gente tem que aceitar que a gente não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas e seguir o nosso propósito, seguir acreditando no que a gente está fazendo o nosso melhor, dando o melhor pelo nosso cliente, enfim, como síndico também. O outro ponto que eu quero trazer para vocês, deixa eu ver, não, acho que era isso. Ter paciência para lidar com as pessoas seria o último tópico, né? E o que eu quero deixar de recado, de lição de moral nesse vídeo é que a gente consegue ser, sim, multifuncional. Nós conseguimos fazer muito mais do que a gente acredita e acha que é capaz. Só que a gente precisa sair da inércia, sair da zona de conforto, a gente precisa querer fazer por nós, pelo nosso negócio, pelo nosso propósito. Saber lidar com as adversidades com calma, paciência, sabedoria, tá preparado psicologicamente para lidar com tudo isso, mesmo que isso pareça impossível ou que a gente não faça ideia do que vai acontecer. A gente precisa saber lidar com o problema, seja ele qual for. Eu já tive casos na conviteria que eu estava prestes a entregar um convite e eu tive que refazer todo o trabalho, porque tinha um erro que os noivos não tinham visto, tinham aprovado, eu também acabei não vendo. Só que quando eu tava fechando o convite para entregar, eu vi que tinha esse erro, eu digo, não, eu não vou entregar isso para um cliente, por mais que ele não tenha visto. Eu vou refazer o trabalho, por mais que eu tenha esse custo. E é isso que o empreendedor precisa fazer, precisa se superar. E precisa melhorar as suas entregas, o seu atendimento a cada dia. Tá, pessoal? Por hoje é só, a gente já tá aí com quase 20 minutos de vídeo. Eu fiquei muito feliz que eu consegui abrir o meu coração aqui para vocês. E estarei aqui, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, ó, preciso atender o interfone, meu lado de síndica me chama, tá bem? Um abraço para vocês. Tchau!